E aí? Oi, gente! Eu, Adriana Sanches, personal trainer, estou aqui em mais um episódio do De Papo com Adri. Quero agradecer a repercussão que foi, todo mundo que participou aí nos comentários, curtiram, se inscreveram. Então, continuem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. E também sigam lá no Instagram, Papo com Dri, e me sigam também, Sanches Adriana. Hoje eu vou estar aqui com um assunto bem bacana. Eu tô com a assistente social, a Vera, e o nosso assunto de hoje é sobre mulheres que necessitam desse trabalho. Vera, vamos lá? Tudo bem? Tudo bem, Adriana. Qual que é seu nome completo, Vera? Fala pra gente. Meu nome é Vera Silva Vilela, eu sou assistente social e atualmente eu trabalho na Secretaria de Promoção Social no CREAS. E o que é essa sigla, CREAS? O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. É um equipamento público, né, da assistência social, onde a gente acompanha as pessoas que passaram por alguma situação de violência. Ali no CREAS, nós atendemos, acompanhamos não só as mulheres que passaram por situação de violência. Ah, sim. Então, atende vários serviços, Vários é isso? públicos, Vários Nós públicos. atendemos crianças e adolescentes que passaram por situação de violência, pessoas idosas e pessoas com deficiência. E lá também tem um setor que acompanha os adolescentes que cometeram ato infracional. Então, a assistência social, ela é organizada na proteção social básica, que são os CRAS, onde as pessoas chegam inicialmente. E se elas passam por alguma situação de violência, elas são encaminhadas para o CREAS. E essa violência é qualquer violência? Ou é a física, é isso que é a violência? Não, a violência, ela não é só violência física, né? A violência, principalmente, né, nós vamos focar um pouco, vou falar um pouco para você sobre a violência contra a mulher, tá? Que é o meu trabalho, né? Que é onde eu tô atuando atualmente. Ah, sim. E é a nossa pauta de hoje mesmo. Isso. Eu sou assistente social, né? E já é formada há quanto tempo, Vera? Eu já estou trabalhando como assistente social há 35 anos. Sério? Sério, Nossa. já passei por diversas áreas, saúde, educação, segurança pública. E agora, há uns 15 anos, eu estou na assistência social. E o que te levou a cursar? Serviço social, né? Isso. A faculdade é serviço social. Isso. O que te levou a fazer esse curso superior, essa faculdade? Eu acho que eu acho que várias profissões, a grande maioria delas, né, possibilita que a gente seja voltado e tenha um trabalho voltado para a questão da justiça social. Sim. E eu localizei no serviço social essa possibilidade. Então, eu acho importante, né, porque as pessoas, às vezes, têm a impressão de que o assistente social, a profissão do assistente social, são pessoas caridosas, pessoas que querem ajudar os outros. Quando a gente pensa no assistente social, esse pensamento que eu tenho também. Mas é uma visão de humanidade, é uma visão de justiça social, né? Que pode ter aí alguma coisa referente à ajuda, mas não é uma caridade, porque a gente entende que é importante que as pessoas tenham os seus direitos garantidos. Então, a profissão do assistente social é uma profissão voltada para a garantia do direito das pessoas. E essa profissão cresceu muito, né, Vera? Porque hoje em dia nós ouvimos falar mais, é mais respeitada, vamos pensar assim, por ter agora esse reconhecimento, né? Porque antes se pensava que era só apenas uma caridade, não é? Isso, exatamente. E cresceu sim, e principalmente porque hoje existe a Política Nacional de Assistência Social.
E aí não é de assistentes sociais, né? A política de assistência social envolve vários profissionais, inclusive o psicólogo é um dos grandes, é um dos profissionais, né, que trabalha junto. A gente trabalha sempre em equipe, assistente social e psicólogo. Mas a política de assistência social, ela vem organizar o que é de competência da assistência social. Porque havia muita confusão, assim, tudo que ninguém consegue fazer, política de saúde, política de educação, política de habitação, vai tudo para assistência. Hoje não, tem uma normatização, tem uma lei, tem uma definição do que é a política de assistência social. Então, os municípios, eles não fazem o trabalho, cada um da forma como quer. Existe uma normatização. E isso vem realmente profissionalizar muito, né? Eu acho que isso deu fortaleceu a profissão do assistente social e fortaleceu a política de assistência social como um todo. Sim. E sabe o que me fez querer te trazer aqui? Porque eu estava caminhando esses dias ali no Jardim dos Estados e logo eu vi a delegacia das mulheres, né? E aí pensei, nossa, seria muito interessante trazer alguém aqui que trabalha com isso para poder trazer informação, conhecimento, né? Porque às vezes a gente acha que não está acontecendo uma violência, pode ser ou conosco mesmo, ou com uma amiga, com uma vizinha, ou com alguém próximo, né? E até as mulheres se identificarem se está tendo uma violência mesmo. E foi que eu fui na delegacia, né, para saber como que funcionava. E lá me direcionaram para o CREAS. Entra em contato com o CREAS, porque aqui na delegacia a gente até recebe, né? Mas direcionamos para o CREAS. Então, é isso mesmo, Vera? É isso mesmo. Então, essa questão, né, da violência contra as mulheres é uma questão muito pouco conhecida. Ela é muito naturalizada. Porque violência contra a mulher não é só a violência física, né? Então, assim, a própria Lei Maria da Penha, ela classifica, né, 5 tipos de violência. Ah, então não é física apenas. Não, absolutamente. Quais o que mais acontece, o que mais está posto aí na sociedade é a violência psicológica. Que é a humilhação que as mulheres sofrem nos seus relacionamentos, que é depreciação, o companheiro ou até a companheira desqualificar, humilhar, desrespeitar, denegrir a imagem daquela pessoa, né? Isso... Perdão, pode falar. Porque isso acaba, as pessoas acabam entendendo isso como alguma coisa que faz parte. Ah, aquela mulher, ela não sai de casa, quase, o marido não deixa trabalhar. Como se isso não fosse uma violência, como se isso fosse uma coisa natural. Mas você disse aí a depreciação, né? O que seria a depreciação? Geralmente quando o homem desqualifica a mulher, assim. Ah, se você não ficar comigo, você não vai arranjar outra pessoa. Você é feia, você é gorda. Ninguém te quer. Você acha que alguém vai te querer? Então, isso é uma violência. Com certeza. E se enquadra na Maria da Penha. Exatamente. E, às vezes, causa muito mais danos do que a violência física. Com certeza. Porque a mulher vai se sentindo oprimida, ela vai começando realmente a sentir que ela não tem valor e ela vai adoecendo, ela vai ficando uma pessoa infeliz, né? E isso traz consequências gravíssimas para a vida dela. E quando o homem fala da roupa da mulher? Não fala, tira essa roupa? Então, isso também é uma forma de violência física, né? É uma forma de violência também. De violência psicológica, aliás. Isso. Com certeza. E sempre justificando porque amam, né? Porque quem ama tem ciúmes. Então, eu não quero, você é só minha, né? Então, isso tira a liberdade da mulher.
Isso, Adriana, é fruto da sociedade machista, né? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, né? Que está tão arraigado, né? Em todos nós, inclusive em nós, mulheres. Eu digo isso, eu indaguei, me indago, né? Às vezes fico pensando, nossa, eu sou machista, porque eu trago essas crenças limitantes, né? Eu trago essas raízes e vejo que é da sociedade, e muitas mulheres, elas não sabem que elas estão sendo agredidas, né? Isso, apesar de sentirem, de terem um sofrimento. Apesar de terem né? um sofrimento, muitas acham que o companheiro está certo, que elas... Que é assim mesmo. Que é assim mesmo. Que é assim mesmo, porque essa sociedade patriarcal e machista, ela vem do entendimento de que a mulher é um ser inferior. Né? Sim. De que a mulher é um ser inferior, então por isso ela precisa de ser cuidada, ela precisa de ter um dono, ela precisa de ter um homem, inclusive. Né? Muitas vezes as mulheres que optam por não terem um relacionamento, seja com homem ou com mulher, elas são um pouco discriminadas. São discriminadas, não é? Fica, pergunta, nossa, mas por que talvez se você não casou, porque você não tem um namorado, porque você nunca quis ter um relacionamento, né? Tem essa cobrança também na sociedade. Exatamente. E Vera, me fala mais uma coisa. As mulheres procuram muito CREAS? Elas vão em busca ou são denúncias anônimas? Então, tem várias possibilidades, né? Assim, algumas procuram, a Delegacia da Mulher nos encaminham as mulheres que vão e fazem boletim de ocorrência e solicitam medida protetiva. Nós temos uma parceria também com tem uma patrulha de prevenção à violência doméstica. Olha que interessante. Que elas também nos notificam, todas as mulheres que fazem boletim de ocorrência por situação de violência. Aí nós fazemos contato com essas mulheres e oferecemos o nosso serviço. Mas, Adriana, deixa eu voltar só aqui um pouquinho. Claro. Para falar um pouquinho sobre as outras formas de violência. Sim, por favor. Porque tem a violência sexual também. Porque a violência sexual, ela não é só uma violência, um estupro, alguma coisa causada na rua por terceiros, né? Qualquer mulher que seja obrigado a participar de qualquer situação que envolve a questão sexual sem o desejo dela, isso é uma violência sexual. Às vezes acontece até no próprio casamento, no próprio relacionamento. As mulheres são obrigadas a assistir filme pornô, se não gostam, são obrigadas a fazer algumas coisas na relação sexual que elas não gostam, né? Ou que são obrigadas a ter relação sexual. Né? Então, existe uma das formas de violência é a violência sexual. A outra forma é a violência... Mas só um pouquinho dessa violência sexual para a gente, para entender melhor. E essa violência sexual, a partir do momento, mesmo ela sendo casada, vamos colocar casada, mas engloba tudo, né, Vera? Não é só casada, noiva, namorada. É isso. Tudo, né? Violência doméstica é qualquer tipo de relacionamento. É qualquer tipo de relacionamento. E se ali o seu parceiro, ela não tiver num dia disposta, não falar não, e ela ser obrigada, então ela é uma agressão, é uma violência sexual. Vera, sabe que há um bom tempo atrás, assim, há muitos anos, uma senhora, que ela estava até, inclusive, sobre a proteção, ela chegou a me falar isso mesmo, que ela era obrigada a realizar fantasias sexuais do homem, no caso do marido dela. E não sei se já chegou casos para vocês, assim, de mulheres que o marido introduziu, o companheiro, perdão, introduziu algum instrumento, algum objeto, né, de forma forçada. Acontece muito, velho? Acontece muito.
E é isso. Então, eu acho importante falar disso, porque as Sim. mulheres acham que, assim, elas se sentem mal, mas Sim. acham que, assim, faz parte do casamento, é assim mesmo, eu tenho que ceder. Eu prefiro fazer isso a criar caso, a criar problema, Ou talvez né? pense assim, mas eu sou esposa dele, eu sou namorada dele. Então eu tenho mesmo. Eu tenho essa obrigação, Eu tenho essa obrigação, né? mesmo Que não querendo, triste. imagina. Pois O importante é ele, Senão né? ele vai procurar outra, Senão ele vai procurar né? outra, com certeza. Eu ouço Você vê, muito essa assim, nós frase. vivemos numa sociedade tão machista que às vezes também quando acontece alguma traição no casamento, alguma coisa, fala, mas o que estava acontecendo? Que culpa que você tem nisso? Exatamente. Não é? Você falhou em algum momento, você como mulher. Sempre a mulher é a culpada, né? É tudo muito permeado por esse machismo, né? Por essa questão da mulher ter que servir, dela ser inferior, né? Sim. Querer submetê-la mesmo, né? É isso O mesmo. tempo todo. Um outro tipo de violência é a violência patrimonial. Também, assim, acontece muito de, às vezes, os homens rasgarem os documentos das mulheres, quebrar o celular, porque elas estão mandando mensagem, estão conversando com outras pessoas, e eles querem controlar isso. Sim. Né? Então, patrimonial entra até... O celular é uma violência patrimonial. Isso, é uma violência patrimonial. Controle de conversa. Controle de conversa, né? E aí também, às vezes, assim, guarda, esconde a chave do carro, não deixa sair, né? Controla onde vai. Sim. Então, isso também é uma forma de violência, né? E a violência moral, quando o homem denigre a mulher, né? Fala mal dela, desqualifica para terceiros, né? Tá. Então, todas essas formas de violência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha e elas garantem às mulheres, caso elas queiram, né? Elas garantem os direitos que a lei prevê. Né? Que, assim, o que está previsto é a medida protetiva, né? A mulher, ela pode fazer uma medida protetiva e uma das coisas, né? Das medidas é o afastamento do homem. Então, assim, acho importante colocar que isso, porque as pessoas falam assim, mas eu sofro essa violência psicológica, mas isso para a polícia não tem valor nenhum, para a justiça não tem valor nenhum. E realmente? É só se eu apanhar. E tem. Não, a pessoa que sofre uma violência, qualquer uma dessas que eu disse, ela pode fazer uma denúncia e esse homem pode ser punido por isso. Mas então vamos lá, Vera. A partir do momento que a mulher ela começa. Porque qual que é o início da violência? Não, já começa batendo nela? Já começa. É a agressão física? Isso já é? Então, ou não? Então, é o que a gente chama do ciclo da violência, né? Então, assim, muitas vezes a violência começa com essa violência psicológica, então, né? com a psicológica. Um controle, essa questão de denegrir, de humilhar, né? E aí as coisas vão tomando, às vezes, alguma proporção, né? Que ela vai cedendo, né? Ela vai cedendo. Ela vai achando que aquilo é natural. Mas hoje, as mulheres que estão nos assistindo, tendo agora esse conhecimento que a violência psicológica, agressão psicológica, me corrija, por favor. Violência psicológica. A violência psicológica é crime, então? É crime. É crime. Está lá. Está previsto na Lei Maria da Penha. Mas quem que ela deve procurar? Onde ela tem que fazer essa denúncia, Vera? Então, ela tem que fazer essa denúncia, ela faz um boletim de ocorrência que pode ser em qualquer posto da Polícia Militar. Então, é para a Polícia Militar. Para a Polícia Militar. E ela pode ir na Delegacia da Mulher. Tá? Porque na Delegacia da Mulher, lá ela também faz o boletim de ocorrência. E aí, se ela quiser, ela solicita a medida protetiva. Agora, o CREAS, por exemplo, é um serviço para atender essa mulher e acompanhar
caso ela ainda não queira fazer nenhum tipo de denúncia. Isso é que eu acho importante, sabe, Adriana? Porque às vezes as mulheres, elas estão passando por uma situação assim, mas elas estão tão confusas e elas precisam entender melhor o que está acontecendo e elas precisam principalmente saber quais são os seus direitos. E lá vocês acabam aconselhando, isso, lá nós fazemos um orientando. serviço de orientação, né? E de apresentação dos direitos dela. É uma equipe multidisciplinar, seria isso? Nós somos assistentes sociais e psicólogos. Sim. A minha equipe sou eu, que sou assistente social, e a Tatiana, que trabalha comigo, que é psicóloga. E se chega, por exemplo, uma mulher que ela sofreu uma agressão assexual, vocês encaminham para uma médica, para um setor de saúde, né? Porque... Sim. Então, deixa eu só voltar aqui, assim. O CREAS é um local para ela ir conhecer os direitos dela, para a gente fazer os encaminhamentos necessários, né? Para a gente desmistificar também algumas coisas. Sim. E se depois de alguns atendimentos, dela conhecer um pouco, ela optar por fazer um BO e solicitar uma medida protetiva, ela já vai conhecer bem os direitos dela. Porque às vezes a mulher fala assim, eu sofro essa violência, mas eu não quero denunciar. A psicológica, por enquanto, a gente está falando. A física também, qualquer tipo de violência. Ela fala assim, mas eu não quero denunciar, porque ele é o pai dos meus filhos, porque eu tenho medo de viver sem ele, eu já tenho uma dependência emocional, eu tenho amor por ele, eu tenho uma dependência financeira. Então, ela vive um conflito, porque ela vive um sofrimento. Mas é amor mesmo? Pois é. Ou é... Mas, a princípio, o entendimento dela é esse, né? Sim. Então, o CREAS é um lugar onde ela pode ir para falar sobre isso, para ela conseguir entender e poder conseguir entender o que ela quer. O nosso trabalho é de contribuir para que a mulher faça uma ruptura do ciclo de violência. Sim. Essa ruptura tanto pode ser denunciar esse companheiro, pode ser se separar, como pode ser mudar a postura e sair do ciclo de violência mesmo continuando com essa pessoa. E aí né? consegue... Porque ela pode, a partir da hora que ela entender, né, se entender melhor, conhecer melhor os direitos dela, ela pode ir se colocando, e ela pode ir colocando limites, ela pode ir, né, mudando algumas coisas no relacionamento dela, e ela consegue romper, às vezes, o ciclo de violência mesmo, continuando com esse companheiro, caso seja a opção dela. Então, vamos lá pro passo a passo, só para orientar melhor. Vamos começar da psicológica mesmo, né? Com essa informação, acredito que vai ter uma repercussão muito grande, vai atingir várias mulheres, né? O trabalho de vocês. Eu mesmo, sim, desconhecia que é tudo isso, né? Que é englobado tanta coisa e tem essa possibilidade de procurar antes de qualquer coisa, né? Antes de fazer uma denúncia, até se ela não quiser separar, não quiser fazer a denúncia, poder melhorar o relacionamento. Então, vamos lá. Quando ela começa, ela vai identificar, a partir de agora, que ela está sofrendo um abuso psicológico. Ela pode fazer um boletim de ocorrência para um BO para a Polícia Militar. E esse boletim de ocorrência, o que é feito? Ela é orientada para ir até o CREAS? Como que ela vai descobrir que ela precisa ir até o CREAS? Pois é, normalmente a Polícia Militar, algumas vezes eles orientam, mas na grande maioria das vezes não. Depende de onde ela fizer o boletim de ocorrência. Se ela fizer na Delegacia da Mulher, ali eles vão orientar, eles vão encaminhar, eles têm um papelzinho, até um mapinha do trajeto da delegacia ao CREAS, elas podem ligar. E nós temos uma planilha onde a gente se comunica. A delegacia lança ali numa planilha que a gente acessa a mulher que foi lá, que foi atendida lá e que quer ser acompanhada no CREAS. E a patrulha de prevenção à violência doméstica faz a mesma coisa.
coisa. Peraí que está um pouco confuso, né? Então, olha só. A mulher, quando ela se identifica numa situação de violência, qualquer uma delas... O melhor é ela ir até a delegacia de mulheres. Depende. Se ela quiser fazer uma denúncia, se ela quiser entender um pouco melhor sobre isso, entender se isso de fato é uma violência, no que implica ela fazer um boletim de ocorrência, quais são os direitos dela, o melhor lugar para ela ir é no CREAS. Porque dali nós vamos dar todas as informações. E aí ela vai optar. Eu quero fazer um boletim de ocorrência, eu quero solicitar uma medida protetiva, porque o boletim de ocorrência é uma coisa, a medida protetiva é outra. E o que é a medida? E qual é a diferença dos dois? Vamos lá. Pois é, então, só completando. Então, eu acho que o lugar mais interessante para ela ir, a princípio, é no CREAS. A menos que ela fala, não, eu quero denunciar ele hoje. Aí faz o boletim de ocorrência em qualquer posto da polícia e se ela quiser fazer medida protetiva, ela vai à delegacia da mulher. O boletim de ocorrência, ela vai fazer um registro daquele acontecido. Não vai ter nenhuma intervenção a partir disso. Certo. Agora, é a medida protetiva, sim. Para que ela faça uma medida protetiva, solicite uma medida protetiva, ela tem que ter feito um boletim de ocorrência. Ela pode fazer na mesma hora, né, ali na delegacia da mulher, ela pode fazer o boletim de ocorrência num dia e solicitar a medida em outro dia, pode ser daí uma semana, pode ser daí um mês, ela tem até 6 meses para com aquele boletim de ocorrência, ela solicitar uma medida protetiva. Mas o boletim de ocorrência, isso. Como que funciona o boletim de ocorrência? Porque muitas mulheres não sabem mesmo. Eu vou num posto da Polícia Militar ou vai até a delegacia de mulheres. Isso. Nesse boletim de ocorrência, ela tem que relatar o que aconteceu. Exatamente. E ela tem que ter testemunha. Não tem que ter testemunha. Não necessariamente precisa. Não o precisa. que ela relatar vai ficar... Vai ser tomado como verdade. Vai ser tomado como verdade. Mas esse boletim de ocorrência, ele fica fixado, ele fica em algum lugar, ele vai para algum lugar? Ele fica no sistema da Polícia Militar. No sistema, tá? Então, se ela chegar na delegacia da mulher, falar, eu fiz um boletim de ocorrência ontem, lá na delegacia eles conseguem acessar no sistema o boletim de ocorrência dela. Agora, a medida protetiva. A medida protetiva, ela já é no caso extremo, então que a mulher já está tendo violência física, não necessariamente. Não, qualquer tipo de violência, ela pode solicitar uma medida protetiva. Certo. Tá? Então, vamos supor que ela vem sofrendo violência psicológica, vem sofrendo e aquilo está acabando com ela não está aguentando mais, ela fez já um boletim de ocorrência, ela pode solicitar uma medida protetiva, que a primeira coisa que vai acontecer com a medida protetiva é o afastamento do homem, o distanciamento dos dois. Certo. Então, ele pode ser retirado da casa, se eles moram na mesma casa, né? Ou ela pode sair de casa se ela quiser. Mas se ela sair de casa... Ela não perde direitos dela, não existe então, isso mais. Não tem mais o abandono de lar? Não tem abandono de lar. Tá? É claro que é muito melhor que ele saia de casa, porque ela é a vítima. Porque é isso de assim, a mulher vai sair, ela precisa sair de casa, por quê? Ela mora ali, ela é a responsável pela casa, a vida dela é feita ali, os filhos estão ali com ela. Então, é uma opção dela, mas para a grande maioria, elas preferem que eles saiam da casa. Sim. Então, uma das medidas é o afastamento do agressor. Mas esse afastamento do agressor, tá na casa. Quem que vai até lá para pedir que o agressor se retire? É você também? Não. A medida, porque daí, nisso que eu estou falando, envolve vários órgãos, né? Nós já falamos do CREAS, nós falamos que entra a Polícia Militar. Sim, a delegacia. A delegacia faz parte da Polícia Civil. Sim. Me fugiu o termo aqui. Quem autoriza ou não a medida é o juiz. Certo. Então, é assim,
A mulher chega na delegacia e faz a solicitação da medida protetiva, tá? A Polícia Civil, a delegacia, encaminha isso para o juiz. O juiz tem até 48 horas para deferir ou indeferir a medida, tá? Então, a medida foi deferida, então foi autorizada. Ela vai ter a medida. E a medida protetiva, descreve ela para gente. Pode entrar uma proteção. Pode entrar várias coisas na medida protetiva. A primeira é o afastamento do agressor. Então, está posto lá, está previsto na Lei Maria da Penha, que ele não pode se aproximar dela até 200 metros. Se isso acontecer, então, se ele chegar na casa, ou se ele for no local de trabalho dela, ou se ele começar a perseguir ela na rua, ela tem que andar com a medida protetiva na bolsa. Ela chama a polícia e esse homem pode ser preso porque ele está descumprindo a medida protetiva. Então... Isso é imediatamente. Então, só se me perguntou como é que essa medida protetiva chega nela, né? Se o juiz, então, deferiu a medida, um oficial de justiça vai na casa dela e entrega a medida protetiva para ela. Vai na casa dele, vamos supor que ele esteja lá na casa, tá? Vai lá e fala para ele, olha, tem uma medida protetiva contra você, você tem que sair da casa agora. E geralmente não pode ele sai, porque se não sair, o oficial de justiça pode chamar a polícia para tirar ele, tá? Então, você tem que sair da casa agora e não vai poder se aproximar dela. E aí ele tem que sair. Imediatamente, na presença ali do oficial de justiça. Se ele já tiver saído, estiver na casa de um parente, estiver na casa da mãe, estiver em outra casa, o oficial de justiça vai onde ele estiver e entrega para ele a medida protetiva. E esclarece para ele o que é, tá? A medida protetiva, então, é dessa forma que ela recebe. A partir daí, ela, então, pode acionar a polícia quando ele se aproximar. A medida protetiva prevê algumas outras coisas também. Vamos supor, se ele tiver arma, se ela falar lá que ele tem arma, então ele tem que entregar a arma. Se ele tiver quebrado o celular, por exemplo, rasgado os documentos, a medida prevê o ressarcimento dos bens. A medida também pode prever uma pensão alimentícia de urgência. Então, imediatamente o juiz já define lá, ele já começa a ter, por exemplo, se ele tiver carteira assinada, se ele tiver emprego fixo, já começa a ser destinado uma parte do salário dele para ela e para os filhos. Então, prevê várias coisas. Mas a principal ou a mais comum, ou a primeira, é o afastamento. É o afastamento. Mas para chegar nesse processo, Vera, leva um bom tempo, né? Porque até a mulher entender, geralmente, acredito eu, que para quando chega na medida protetiva, muita coisa já aconteceu, né? Já veio a psicológica, já veio a moral. Isso. E aí já está no estágio de agressão física de grande violência. Pelo menos assim, é o que eu ouço dizer, né? Mas é realmente assim que acontece? Dificilmente vocês são procurados para quem já está apenas na psicológica? Apenas não, né? Porque também é muito grave. Mas que está na inicial. Não é dificilmente não. Nós somos muito procurados pela questão da violência psicológica. Olha, que interessante. As mulheres já estão tendo, então, esse despertar, essa consciência de que não está certo. É porque às vezes elas nos procuram, elas chegam, não é que nos procuram, elas chegam até a gente. Por quê? Porque nós temos todo um trabalho de divulgação do nosso serviço. Então, assim, os CRAS todos nos encaminham, os PSFs nos encaminham, a Santa Casa, enfim, nós trabalhamos em rede, nós não trabalhamos de forma isolada, né? Então, todos os nossos parceiros sabem que trabalho que nós realizamos, então eles nos encaminham. Não é raro a mulher chegar por demanda espontânea. É raro. Então, normalmente ela é encaminhada, às vezes uma vizinha liga. Isso que eu ia te perguntar também. Se houver uma denúncia de vizinho, é aceito também? Pois é.
O que nós não fazemos, nós do CREAS, não fazemos uma busca ativa. Nós não vamos fazer uma visita porque nós recebemos uma denúncia de vizinho. Certo. Agora, as pessoas podem denunciar, podem fazer denúncia anônima. Tem Pode o Disque fazer 180, anônima. tem o Disque 100, Disque onde 180 elas podem fazer, e que Disque também 100. isso chega na polícia, né? Sim. Ou podem ligar no 190 e pedir, chamar a polícia. Mas Tá? acredito que quando é vizinho, né? Quando não é uma pessoa próxima, ela prefere fazer uma denúncia anônima. Não fica preocupada. Às vezes, quando é vizinho, nós orientamos o vizinho. Agora, se a mulher ela mora sozinha, ela passa por uma violência. Por que a gente não visita, né? Porque se ela mora com o agressor, a nossa visita ela pode causar muito mais transtorno. Pensa se a gente chega numa casa e tá lá o agressor e o que esse povo tá fazendo aqui? Sim. Não é? Então, isso tanto nos coloca em risco, como coloca muito mais a mulher em risco. Muito mais né? risco. Então, isso é uma questão bastante melindrosa. Mas, assim, a gente precisa desconstruir a frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, se mete, sim. Exatamente. Isso tem que ser denunciado, né? Tem que chamar a polícia, as pessoas que veem isso acontecendo. E que se conhecem pessoas que vivem essa situação de violência, que não é raro, né, Adriana? Não é Eu tô aqui raro. Falando, você está pensando em quantas? Sim, exatamente. Né? Da psicológica, não é? O Fagner está muitos. pensando em quantos? Muitos. Em quantas mulheres, Sim. em quantas situações assim que a gente vê. Né? Exatamente. Então, assim, isso é muito comum. E o triste de ser comum é isso. As pessoas acham que faz parte do contexto. Né? Eu vejo, às vezes, a gente conversa com alguma profissional. Não, mas ela não pode sair porque tal hora o marido não deixa, porque não sei... Esse é o mais comum que eu ouço. Não é? É, exatamente. É tão comum, isso não é violência, isso não é problema. Ele simplesmente é assim, ranzinza, chato, sistemático. E só? E sabe uma outra coisa que as mulheres colocam? É que ele tem muito ciúmes de mim. Ele gosta muito, tem muito ciúmes. Então é isso. E aí, na realidade, ela se sente lisonjeada, né? Porque ela acha que isso é o amor, que isso é ser amada. Pois é. Ele não quer que eu saia de casa, ou ele não quer que eu coloque essa roupa mais curta, um decote, ou faça uma maquiagem, use um esmalte diferente, né? Porque, ele não gosta, tem ciúmes de mim, porque ele me ama demais. Exatamente. Essa que é. Isso não é amor, não é, Vera? Claro que não, né? Eu acho. Acontece que também os homens também são vítimas dessa sociedade machista, né? Sim. Eles também foram criados assim. Não estou fazendo nenhuma defesa, absolutamente. Mas era assim, a minha próxima pergunta mesmo. Porque eu acho que é preciso a gente pensar como é que nós estamos criando os nossos meninos. Eu ia te perguntar isso. O agressor, Vera, aproveitando o gancho seu, o agressor, ele tem um perfil? Ele é doente? É um tipo de psicopatia? O que ele levou ele a fazer essas coisas? Ou foi por educação? Ele foi educado a isso? Eu acho que tem várias coisas, tem vários níveis, tem vários perfis. Agora, é o que nós dissemos, nós vivemos numa sociedade machista, né? Nós vivemos numa sociedade em que delimita homem faz isso e mulher faz aquilo. Mulher não pode fazer isso, né? O homem é que manda, o homem, né? É aquilo que a gente falou, assim, a mulher precisa de um homem, né? Ela tem menos valor se ela não tem um homem, ela precisa ser protegida, ela é um ser inferior, né? Então, é muito cultural. É muito cultural. E é muito profundo, assim. O buraco é muito embaixo. Sim. Por isso que é algo tão difícil de mudar. E que se a gente não pensar na educação, tanto nós educando os nossos filhos, como o sistema de educação, né? Que isso tem que ser dito na escola, isso tem que ser falado e pensado, problematizado em todos os espaços, para que a gente consiga mudar essa cultura. Né? Nós já tivemos muitos avanços. Sim, mas ainda eu fico assim impressionada de ver como evoluímos pouco
no que diz respeito a comportamento. A comportamento, porque com certeza é educação, né? Isso tem que ser inserido nas escolas, né? Também, dentro de casa. Mas vamos lá, das denúncias. Aproveitando a violência contra a mulher, né, eu acredito que todo mundo já conseguiu ter uma ótima noção de como que acontece a violência da mulher dentro de casa com um parceiro. E no trabalho? A violência da mulher, que a mulher sofre no trabalho. Eu acho que seria interessante apontar isso. Pelo menos um ganchinho, tirar um ganchinho para quem está em casa assistindo, conseguir identificar também. Opa, peraí, isso aqui é o que já aconteceu comigo no trabalho. A nossa sociedade é violenta com a mulher o tempo todo, né? Sim. A gente estava falando um pouco, assim, mais focado na violência doméstica, Foi, né? foi. A violência doméstica não é só dentro da casa. As relações amorosas, as relações afetivas, então, assim, a relação com o namorado que mora em outra casa, isso também é violência doméstica. E aí, a mulher sofre preconceito em todos os espaços, né? O salário é menor, né? Eu sempre coloco isso na minha profissão, exatamente. Se um homem ou mulher é diferente. Tem um número muito menor de mulheres na política, muito menor ocupando cargos altos, né? E o assédio moral no trabalho, né? E o assédio sexual é algo recorrente, né? A gente vê isso acontecer o tempo todo. Então, assim, vivemos uma cultura machista, né? Que está em todos os espaços. Ela não é restrita ao âmbito doméstico, com toda certeza. E a Lei Maria da Penha, ela tem que melhorar ou ela já é o suficiente para manter, vamos dizer, o agressor preso num caso extremo? Eu acho que tem a melhorar, né? Eu acho que não só a lei tem que... né, uma lei, ela costuma ser um pouco mais genérica, né? E às vezes é preciso depois... ir fazendo alguns acréscimos. Eu acho que tem coisas a melhorar. Mas eu acho que o que tem que melhorar mesmo é essa articulação da rede. Da rede que eu digo, então, entra promotoria, defensoria, juizado, polícia militar, polícia civil, nós da assistência social, saúde, né? Então, isso tem que melhorar. Assim, a gente encontra muitos problemas com a polícia militar, né? Porque... Ai, gente, meu celular tocou, eu achei que tivesse desligado. Fica tranquila, fica tranquila. Acontece. Eu tinha colocado no... Aproveitar que tocou, deixa eu fazer um gancho. Eu ia perguntar sobre a questão do acolhimento, né? A gente sabe que no CREAS é muito bem acolhido, né? Na Delegacia da Mulher é muito bem acolhido. E com relação à Polícia Militar, o acolhimento ele é feito da maneira correta ou em que pontos que poderia melhorar? Pois é, então, é isso que eu estava falando, né? Assim, Sim. a lei precisa ser aperfeiçoada, mas as práticas de todos os serviços também precisam ser aperfeiçoados e melhorados. Porque quando eu falo assim, então a mulher está com a medida protetiva na bolsa, ela chama a polícia. A grande queixa, gente, é que a polícia demora meia hora, 1 hora, é que ficam perguntando, mas como é que tá? O que está acontecendo? Onde que ele está? Esses dias uma mulher que nós acompanhamos foi esfaqueada. Olha. E no dia anterior, ela tinha ligado para a polícia, ela mora num prédio e ela mora o apartamento dos fundos, ele não dá de frente para a rua. Certo. E aí o policial perguntava para ela, mas você tá vendo ele? Ela falava, não tô vendo ele. Isso no telefone, porque eu tô no 9º andar e meu apartamento é de fundos, mas a zeladora falou que ele tá lá na porta. Mas se não tiver vendo ele, se não tiver certeza que ele tá aí, nós não podemos ir. E às vezes algumas abordagens machistas, às vezes algumas orientações assim do tipo, entrega a chave para ele. E o que seria o ideal da polícia fazer então, Vera? Olha, primeiro eu acho que teria que ir imediatamente, porque isso tem acontecido, né? Sim. As mulheres, elas às vezes demoram para ir, e assim...
A polícia, não tô, assim, tem toda uma estrutura, eles, né, colocam Claro. um déficit de profissionais, Sim, enfim. sim. Uma alta demanda. Por isso que eu falo que todos os serviços têm que melhorar, né? Com certeza, Tem que com melhorar certeza. tanto a postura dos profissionais como a estrutura, né? Tem que ter uma estrutura para ir poder fazer para fazer um deslocamento rápido Talvez- e chegar nesse lugar e socorrer. Talvez seria o ideal ter uma polícia feminina para acontecimentos assim, ou Então, não? existe uma polícia, uma patrulha de prevenção à violência doméstica. Essa que eu te disse que é a nossa parceira. Certo. Mas a patrulha, ela tem uma outra função. Não é dessa de atender o 190 e ir, Sim. né? A patrulha faz um acompanhamento depois que a mulher já fez um boletim de ocorrência, a patrulha oferece um tipo de acompanhamento e dá orientações e procura o agressor e dá orientações para o agressor, que é muito bom. É muito positivo, a gente trabalha muito em parceria, a gente pensa em intervenções juntos. É um trabalho muito bom da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Mas são 2 policiais, trabalham um dia sim, um dia não, e não tem essa função de ir atender os 190 as ocorrências. Então, Não é o essa a ideal função. mesmo é que todos tenham um pouquinho mais de preparação e vão ao local imediatamente. Que tem uma estrutura para isso. Que tem uma estrutura. Né? E assim como alguns serviços, como a defensoria, como né, o próprio fórum, às vezes para entregar a medida protetiva, o oficial. Quer dizer, várias coisas precisam ser azeitadas e melhoradas. Porque, às vezes, tem alguma mulher que pode estar nos escutando e falar assim, medida protetiva não adianta nada, porque eu já chamei a polícia, e aí demora 2 horas, e aí, fulano, aconteceu isso. Verdade. É verdade, Acontece mesmo, não é perfeito, mas eu acho importante, Adriana, assim, eu vi uma pesquisa recente que dizia o seguinte, que das vítimas de feminicídio, 90% delas não tinha medida protetiva. Então é muito importante Então, ter. a medida, ela não é perfeita. Né? Os órgãos não estão funcionando de forma perfeita, mas ela traz sim alguma segurança. E às vezes não funciona muito bem para um, funciona para outro, não funciona num determinado momento e funciona em outro. Mas se calar é pior. Exatamente. Então, a gente tem que ver, as mulheres têm que ver que tem falhas, mas se calar, se silenciar, vai ser pior. Exatamente. O ideal é que ter essa denúncia, faça o boletim de ocorrência, procure vocês, a delegacia de mulheres, peçam a medida protetiva e não se calem. Exatamente. Né? Porque é uma forma de melhorar, né? Toda a conduta de todo esse sistema. Exato. E tem muitos homens que respeitam a medida protetiva, né? Isso é então, muito bom. Porque tem um respeito pela lei, um medo da polícia. Então, tem muitos que respeitam, né? Então, ela tem, sim, de fato, dado resultados. Não é 100%. Né? Sim, claro. Como várias questões relativas à lei aqui, né, no Brasil como um todo. Mas ela traz sim uma segurança, é bastante importante. Vera, e o seu trabalho e o CRES, aproveitando aqui, vamos pensar que você acabou de me dizer dessa mulher que foi esfaqueada. É muito comum chegar em vias, de fato, assim, de esfaqueamento. É comum. E aí logo ela, vamos dizer que ela vai ser hospitalizada, com certeza, né? Uhum. A assistência social vai até o hospital para dar uma segurança para ela, talvez, porque aquela mulher, ela tá muito sensível, né? Ela tá descrente. Então, nós também temos uma parceria com os hospitais, né? Então, por exemplo, no caso dessa mulher que foi esfaqueada, algumas vezes a patrulha vai e faz uma visita. Nesse caso, nós fomos, porque já era uma mulher acompanhada por nós, no dia anterior, ela fez vários contatos conosco e com a polícia. E dizendo o quê? Dizendo que ele estava lá na porta, que ele estava tentando entrar. Eles já estavam separados, então. Já. E ela estava sobre a medida protetiva? E ela estava com a medida protetiva. Certo.
Quando foi no dia seguinte de manhã, ela foi sair de casa, ele estava lá e a esfaqueou. Foi na porta de Então, casa. a gente faz todo um acompanhamento. Eu queria... E nós temos também, Adriana, nós temos uma casa-abrigo que acolhe as mulheres quando elas estão correndo risco de vida e elas não têm para onde ir. E temos também uma parceria com o Instituto Avon, que tem um programa, chama Programa Acolhe a nível nacional, que também a gente acolhe num hotel. O Instituto Avon O é Instituto da Avon? É da Avon. Isso? É, da Olha Avon. que bacana. É. Eu desconhecia isso. Então, o Instituto Avon tem um programa, chama Programa Acolhe, e que então faz parceria com os municípios e no caso da mulher que não tem para onde ir em situação de violência, tem alguns hotéis que são parceiros e que elas podem ficar hospedadas no hotel por um determinado período. E a gente então tem essa parceria. Então quem faz o acompanhamento, quem define, junto com o Instituto Avon, quem pode ser acolhido ou não, somos nós do CREAS. Então, nós temos algumas estratégias de segurança, né? Essa casa, por exemplo... Essa casa-abrigo, para quando elas... É mantido em sigilo, as pessoas não devem saber onde é, exatamente. Né? As mulheres... Não é um equipamento que a gente usa com tanta frequência, porque é realmente para casos extremos. Mas e quando ela tem filho? O filho vai junto. Vai junto. É uma casa que tem estrutura para atender as crianças, mas sempre tem que ser alguma coisa provisória. Certo. Porque ela tem que ficar incomunicável. As crianças não podem ir para a escola, ela não pode sair para trabalhar. Então, ou a gente normalmente abriga quando tem alguma possibilidade. Assim, nós vamos fazer contato com o parente lá em Pernambuco para ver se ela pode ir para a casa desse parente. Então, ela tem um local para ficar em segurança até que a gente faça o transporte dela para Pernambuco. Então, nós fazemos isso tudo. A gente viabiliza viagens para outros lugares e tudo de forma organizada. Assim, ela só vai ser, por exemplo, só vai para Pernambuco depois da gente fazer o contato com o familiar garantir que pode recebê-la, a gente fazer o contato com o CREAS de lá, ou com a delegacia, ou com o conselho tutelar, seja o que for que envolva o caso. Mas em primeiro instante, quando ela vai para essa casa, aí é uma mulher que tem um trabalho, tem um emprego, aí ela não pode ir. E como que ela vai sobreviver? Como que vai ser? Que ela vai ter que abandonar o emprego? Disse, é situação provisória e são exceções. Não, a Lei Maria da Penha garante que ela fique afastada do emprego e que o empregador não pode demitir. Que importante. Então, entre em contato com o trabalho também. As crianças, se precisarem mudar de escola, vamos supor que ela more lá na Zona Sul. Certo. Tá? E aí, para ela ficar distante do violador, se isso vai garantir a segurança dela, ela vai morar lá na Vila Cruz. Certo. Ela também, a lei também garante que essas crianças tenham prioridade na transferência de escola. Então, tem todo um aparato. Exato. E vamos pensar aí no caso que pode acontecer de ter que mudar de estado. Tem casos de mulheres que precisam trocar a identidade, documentação, ou isso não existe? Não, nós nunca tivemos situação assim, não. Não. Eu queria também te responder uma coisa que você perguntou e eu acabei não falando. No caso de violência sexual. Certo. No caso de violência sexual, porque a gente tem algumas portas de entradas para o serviço. Então, violência sexual é sempre na Santa Casa. A equipe da Santa Casa está totalmente preparada para isso. E a gente faz frequentemente reuniões para fortalecer, para reorganizar o fluxo, para que nós da assistência social, a saúde, a educação, todos saibam para onde encaminhar uma pessoa vítima de violência. A Santa Casa é referência para violência sexual, não só de mulheres, pode ser de homens também, né? E quando ela chega na Santa Casa, Vera, ela já tem que relatar ali na recepção
que Então, ela sofreu para poder já ter um atendimento mais rápido? Então, a Santa Casa, ela fez todo um treinamento de sensibilização com toda a equipe dela, o que não deve ser nada fácil, porque são Sim, muitos profissionais, claro. muitos turnos e tudo mais. Mas ela tem ali já um acesso É diferenciado. porque tem a triagem, né? É. Então, às vezes, eu pensando aqui, né? Como eu te disse, estou aqui para aprender com você também e poder a gente ajudar outras mulheres. Ela chega, vamos dizer que teve uma introdução de algum instrumento, de algum objeto, ou ela foi machucada, né, nas suas partes íntimas, ela está muito constrangida, né? Essa mulher já está muito acuada, fragilizada. Então, vai ter esse aparato lá na Santa Casa, vai ter a triagem, eu não vou vai poder saber te falar. dizer exatamente como que, exatamente como eles fazem lá. O que a gente, nas discussões, a Santa Casa relata e a gente acredita de fato que tenha feito uma sensibilização com todos os profissionais, principalmente os da recepção, para que essa mulher não passe por uma situação de constrangimento. Isso é muito importante, Essas- porque ela chega constrangida, É. né? Então ela pode ir, que ela vai ter, ela vai ter Isso. todas essas informações, ela vai ter um cuidado, né? E nas Isso é muito discussões que a gente importante. faz sobre o atendimento à vítima de violência sexual, a gente coloca muito isso que você colocou, Adriana, assim, o cuidado para que ela não seja revitimizada de ter que contar aquela história toda hora, para todo Exatamente. mundo, fala na recepção, fala para um, fala para o médico, fala para o enfermeiro, fala para a polícia, né? Revive aquilo lá. Revive aquilo lá o tempo todo. trauma. Então, assim, já teve um grande avanço, assim, que a Santa Casa está preparada para fazer toda a coleta de material que é necessário para a polícia fazer perícia, então ela já não precisa sair de lá e ir ao IML. Então, já tem vários avanços com relação a isso. Toda a questão também da profilaxia de doença sexualmente transmissível e da prevenção à gravidez, a Santa Casa já inicia o processo e depois já passa para um outro setor da saúde para dar continuidade. Então, tem um fluxo, né, que funciona bem e que garante, né, que tenta evitar essa revitimização, né, o tempo todo. E também para vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, também a porta de entrada é a Santa Casa. A porta de entrada É a também Santa é a Casa. Santa Casa. E em questão, agora fugindo São um tantas pouquinho, informações também, são né, muitas Adriana? informações, são Nossa tanta coisa, Senhora. nossa, mas é muito bacana saber que tem esse serviço aqui na nossa cidade, né? É Sim. muito bacana. Vera, fugindo só um pouquinho, porque agora você falou do estupro, né? Fugindo só um pouquinho do que a gente estava falando doméstico, né? E mulheres que acontece estupro na rua, mulheres que, né, às vezes ficam envergonhadas de denunciar. Também chegam em vocês essas mulheres que foram estupradas na rua por um colega de trabalho, aí ele não é um parceiro dela, um desconhecido. Chega sim, chega. Ela tem que, para chegar na gente, ela tem que chegar em algum serviço público que nos encaminhe, ou alguma pessoa que conheça o serviço e que vai encaminhá-la, né? Mas nós atendemos essas situações também. E então, o que a gente tem que passar aqui é para que as mulheres não se calem mesmo, né? Exatamente. Denunciem, não fiquem constrangidas, né? É. E assim faz esse movimento crescer para ver se cessa isso, né? Se tem essa mudança cultural. É como eu te disse, eu acho que infelizmente ainda demora, né? Eu acho que a mudança cultural é uma coisa muito a longo prazo, que a gente vem trabalhando para isso, né? Eu acho que todos têm essa preocupação, mas que vai demorar. Então, assim, é isso mesmo que você está falando, assim, tem que denunciar, tem que procurar ajuda, tem que procurar ajuda se tiver dúvida. Será que isso que tiver acontece no dúvida. meu relacionamento é uma violência ou não? Né? O CREAS é um espaço para isso, né? Também para isso. E tem grupos? Tem grupos. Que legal, é bem legal isso, Atualmente, né? Pra mulher assim, agora nós saber. estamos retomando o trabalho em grupo por Sim. causa da pandemia, ficou um pouco paralisado, mas a gente faz trabalho com um grupo de mulheres. E um outro trabalho que a gente faz também
também bom, tem essa questão da rede, nós somos um articulador, assim, a gente tem um grupo de parceiros que a gente se reúne mensalmente para discutir fluxo, para discutir serviços, para ir aperfeiçoando os atendimentos, né? Como eu exemplifiquei esse caso da violência sexual, né? A gente participa da construção disso tudo. E nós também fazemos um trabalho educativo, de campanhas, a gente vai a escolas, a universidades, a gente vai onde nos chamar e onde a gente achar que é importante, né, falar sobre isso. Eu acho que escolas e universidades é muito importante, porque nós vamos falar para as pessoas jovens, né, que estão no início da trajetória, então é bastante importante. Então, a gente faz esse trabalho educativo também. Com certeza, isso é muito importante, né? É educar, né? Isso. Educar e um passar para o outro. E que as gerações futuras, né, vão mudando a atitude. Porque a gente acredita que é cultural. A gente vem mesmo dessa sociedade machista. Acho que em outros tempos era mais ainda. Agora que está começando a mudar, né, ter um outro pensamento. E na pandemia aumentou muito, né, Vera, essa violência doméstica, porque eles tinham que conviver mais. No mesmo espaço, eu até tive acesso a algumas informações recentes, aumentou muito. Essa pesquisadora, ela fez uma pesquisa em vários estados e ela fala que aumentou, sabe o que é? Em 22% o número de pessoas que fizeram denúncia. Mas, na verdade, diminuiu também o número das pessoas que procuraram, porque por isso, muitas mulheres estavam em casa com os agressores. E aí, então, assim, teve denúncia, ficam muito mais acuadas e tem muito mais dificuldade. Com certeza. Lá no CREAS, por exemplo, a nossa demanda não aumentou. Entendi. Né? Então, esses números ainda têm que ser analisados, mas que com toda certeza aumentou o número de violência, né? Sim. De mulheres vítimas de violência. E aumentou de crianças, aumentou. Porque é um ciclo vicioso, né? Porque é um ambiente doente, né, Vera? Porque se a gente está falando hoje a pauta que é de mulheres, mas se for ver, as crianças também não tem um ambiente saudável, né? E aí as crianças ficaram em casa, as pessoas desempregadas, as pessoas sem dinheiro, as casas sem condições. Porque não dá para a gente pensar numa situação de classe média. Não né? dá. A grande maioria dos brasileiros, né, tem a renda muito baixa, né? O número de desempregos está exorbitante, né? Então as casas têm condições muito precárias. Muito precárias. Então, uma coisa, né, é viver a pandemia numa casa que tem um certo conforto, que tem os quartos separados, e a outra coisa é viver, né, com fome, num espaço físico precário, né? Com certeza. Então, foi uma tragédia. Exatamente. Está sendo uma tragédia. Muita gente não tem conhecimento dessa realidade, mas E que é a maioria do Brasil. A maioria do Brasil, né? Exatamente. É a maioria do Brasil. Vera, mais uma coisa. Por que as mulheres, elas acabam voltando para esse parceiro? Muitas, né? Acabam voltando, perdoando. Então, eu acho que relatam? É muito o que elas relatam, né? É muito particular, é muito caso a caso, né? Primeiro, não são todas que acabam voltando. Todas, claro, né? não vamos Eu acho que generalizar. tem até, assim, a gente escuta até muito dos homens ou dos órgãos de segurança, assim, e já veio aqui várias vezes, ó. Dessa vez faz isso, depois volta para ele e tal. Eu acho que são várias coisas, né? Eu acho que a dependência financeira é uma coisa que pesa muito, porque, na verdade, essas mulheres, elas já
né, tem a dependência, a violência psicológica, elas já foram muitas vezes proibidas de trabalhar. Sim. Então, são mulheres muito pouco qualificadas para o trabalho. Né? Que ficam muito perdidas. Que ficam muito perdidas, que não têm uma experiência profissional, né? E que então elas rompem e depois elas se veem completamente sozinhas. Eu acho que esse é o ponto mais forte da situação. É a independência financeira, que até seria legal, não sei se existe, né? Haver um programa assim, né, talvez para inserir elas na vida existe alguma coisa, assim, aqui em né? Poços, existe no governo do estado alguma coisa, mas é muito pontual, assim, não é algo que seja muito abrangente, que consiga dar conta dessa demanda. Sim. Né? Porque é isso, porque as pessoas falam assim, mas não trabalha, não quer. Não é que não quer, né? Nós já temos poucas vagas, né? Nós já estamos numa situação, assim, o índice de desemprego muito alto. Mesmo em outras épocas em que tinha uma situação melhor de emprego, existe um desemprego, existe uma seleção, uma necessidade de qualificação para o mercado de trabalho. E é isso, são mulheres que não conseguiram se preparar porque estavam ali oprimidas, né, impedidas de cuidar delas mesmas, de estudar, né, de se qualificar profissionalmente. E aí se veem completamente sem alternativa. Né? E aí, voltando um pouco para o ciclo da violência, o que acontece também é que daí esse homem pede 1000 desculpas, fala que isso não vai acontecer mais. Que ele vai mudar novamente. Que ama. Compra um urso. Leva flores. Isso. Promete que vai mudar. E resgata todo o histórico da família. Nós já fizemos isso, e os filhos, e aquele dia, e aquela viagem, enfim, né? E ela realmente fica muito fragilizada. Tem uma característica ali, né? O agressor, ele acaba tendo mesmo tem esse perfil, e né, tem uma coisa, Adriana, que a gente percebe muito nos nossos atendimentos. Os homens têm muita dificuldade com as separações. Eles ficam um inferno na vida dessas mulheres. Então, agridem, desqualificam, né, maltratam, falam que ninguém vai querer. E depois, na hora que ela decide, eles viram um tormento para que elas voltem. Então, assim, é muita coisa envolvida. E aí tem os filhos, e aí tem a situação da casa, e aí tem a situação de que precisa ter um divórcio, uma separação, caso tenha alguns bens, e isso é todo um processo demorado na justiça, porque depende da defensoria pública, não tem dinheiro para pagar advogado. Enfim, são tantas coisas que envolvem isso, né? Que não dá para dizer desse simplismo, dessa fala comum aí na sociedade, que é porque gosta de apanhar. Exatamente. Não é? Mulher de malandro. Não separa porque não quer. Exatamente. Então, exatamente. Só pensar mais um detalhe da questão da violência psicológica, e eu não sei se enquadra nisso, mas acho que é importante falar até para as pessoas reconhecerem em casa a questão de separar a esposa das amigas, da família. Pois é. Uma das questões que a gente pergunta, né, que a gente trabalha nos nossos atendimentos, é da rede de apoio que ela tem. Sim. Porque, às vezes, a grande maioria, elas não têm rede de apoio nenhum. Por quê? Porque tiveram que se afastar das famílias, porque ele vai, não, mas com essa não, com aquela não, e foram sofrendo esse processo. Porque o cabelo dela é mais loiro, é mais comprido, porque ela usa uma roupa curta, porque ela é solteira. Não vai, porque você é uma mulher casada. E quem faz isso é mulher, né? Isso. E às vezes elas se afastam da própria família de origem delas, os pais, os irmãos, porque também, às vezes, a própria família já não aceita mais. Fala assim, você oferece apoio e ela para ela sair dessa situação e ela não consegue sair. Às vezes, a própria família
deixa ela para lá, fala, agora nós não vamos ajudar mais. Sim. Então, ou então a família mora fora, né? Ela não tem com quem contar. Então, assim, e a gente vive hoje, né, numa sociedade todo mundo é muito individualista. Muito. Cada um cuida muito do seu. E com a pandemia né? isso aumentou. Então, assim, a questão da rede de apoio, de vizinhança, isso está tudo muito fragilizado. Então, uma né? mensagem que a gente pode passar, que você pode passar aqui, Vera, é não julgar, né? É esse não julgamento, porque é muito complexo, né? Exatamente. Não é uma questão apenas porque a mulher está lá vivendo uma situação de violência física, agressão física, que é fácil separar, que é fácil sair desse ambiente, porque é muita coisa que envolve. Então... E em todas as classes sociais, né, Adriana? Porque a gente também, assim, eu acho que a minha fala é toda muito voltada para as pessoas mais pobres, mas assim, a violência acontece em todas as classes sociais. E essa dificuldade também do rompimento, ela também é semelhante numa classe média, numa classe alta. Não escolhe, né? então. Porque a violência não escolhe classe social nenhuma. Nem étnica, nem religião, nem cor, nada, né, Vera? Quantas mulheres que não conseguem se desenvolver profissionalmente porque aí cai naquela lábia do marido, fica em casa para cuidar dos filhos. Quando eles estiverem maior, você sai, né? E a vida dela ela fica sendo privada e ela acaba concordando. Isso tudo é a sociedade machista. E que a mulher entra nisso, né, de forma muito fácil. Isso é muito comum em todas as classes sociais. Principalmente, né? E a violência física também acontece em todas as classes sociais. Uhum. O que chega para nós é muito mais das classes mais baixas, né? Menos favorecidas do ponto de vista financeiro e tudo mais. Mas chegam também mulheres de classe média, mas é porque as de classe média e de classe alta procuram ajuda, às vezes, em serviços particulares, enfim. Mas o CREAS não pode atender qualquer pessoa. É de qualquer classe, qualquer pessoa que precisa de serviço, a delegacia. Exatamente. Qualquer pessoa. Claro. Vera, mas é complicado realmente, né? É muito complicado, não é tão simplista assim, né? Como a gente gostaria que fosse. Então, não dá para falar aquela mulher está nessa situação, por isso, não dá para ter esse julgamento. Não, com certeza. Mas vocês estão procurando fazer um trabalho para que isso melhore cada vez mais. E esse seu trabalho é muito, muito bonito, muito bacana, né? Que é um trabalho de empatia, principalmente, né? Exatamente. É um trabalho de empatia. Ai, que bacana, Vera. Eu quero te agradecer muito de ter vindo aqui, né? Acredito que vai ter uma repercussão bem bacana. Espero que muitas mulheres se identifiquem, né? Aquelas que não se identificaram, se conhecer alguém, ou uma vizinha, ou uma amiga, que tenha algum parentesco, né? Que possa passar essa informação, que existe um local que acolhe, existem pessoas que possam orientar, passar informação. Isso. Né? Então, é isso. Eu gostaria que você passasse o endereço do CREAS, o telefone. Aí, mais uma coisa. Que aí no CREAS, esse trabalho, quando envolve essas mulheres, geralmente são todas mulheres, as profissionais que atendem? A equipe da assistência social, ela é uma equipe essencialmente feminina, né? Lá no CREAS nós somos 20 profissionais e nós temos 3 homens na nossa equipe. Certo. Aliás, eu esqueci de falar, nós temos também um advogado na equipe. Ah, que bacana. O advogado, ele não vai pegar causas, né? Ele não vai fazer a defesa para aquela mulher ou para aquela situação, mas ele vai dar as orientações necessárias, os encaminhamentos, fazer esclarecimentos. Isso é muito importante, né? Isso traz também bastante segurança para as mulheres, elas conversando com o advogado.
Então, lá o CREAS fica na Rua Laguna, no Jardim dos Estados. O número é 820. O nosso telefone é o 3697-2626. E as mulheres, então, assim, vocês podem ligar, agendar atendimento ou podem ir espontaneamente de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, né? E Bom, e aí, assim, a gente tem o contato da delegacia. Eu passei pro Fagner e eu não sei se ele consegue fazer a divulgação disso, né? Claro. E nos casos de violência física, né, muitas vezes tem que ir para a UPA primeiro, né, fazer o atendimento, né, das questões relativas à saúde e depois eles também nos encaminham. Então é legal isso, que a gente trabalha bastante em rede, então um serviço vai encaminhando para o outro, para que essa mulher não fique perdida aí, indo de um lugar para o outro, né? Mas o mais importante que eu acho que é importante a gente falar com as pessoas é isso, assim, procura ajuda, denuncia, né? Procure falar sobre isso, esclarecer a situação que você está vivendo, né? Que sempre tem uma saída. Para não Pra chegar ao cada um, extremo, né, para não Vera? chegar ao Para não chegar extremo, ao exatamente. feminicídio. É. Que a gente viu aqui, no Brasil, aqui para nós, que foi muito divulgado, foi daquele DJ. Não sei se você acompanhou, né, Uhum. essa notícia. E o último foi até num canal de informação que a moça, ela foi visitar o namorado, ele já prendeu ela no apartamento. Pois é. Você acompanhou esse caso, né? Aham. Aqui em Poços mesmo a gente conheceu várias situações, né? E a semana passada, há 10 dias, teve essa, né, que eu citei aqui, que é acompanhada por nós, que foi esfaqueada, foi uma tentativa, né, de feminicídio, e graças a Deus, né, ela está recuperada, está se recuperando, mas assim. Isso está acontecendo, gente, na rua da nossa casa, dentro da nossa família, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa mudar essa situação, né? E é falando sobre isso. Por isso que eu acho, Adriana, eu agradeço assim, o convite, porque a gente ocupa todos os espaços que a gente tem, assim, somos convidados para falar sobre isso, porque é preciso que a gente fale sobre isso. Imagina, Né? eu É que uma situação que tem que ser agradeço. encarada. Eu que agradeço, porque o intuito do canal é estar passando informação, é estar passando orientação, né? É um canal de comunicação. Então, o prazer foi meu. Eu queria muito trazer aqui, foi que eu falei, né? Eu até soube que a delegacia de mulheres, ela já existia, ela apenas mudou Sim, o sim. endereço, né? Que antes é. era com a Polícia Civil e agora está no Jardim dos Estados, ali na Davi Isso, Ottoni. exato. Então, eu acho bem legal também estar passando essa informação, né? Que tem todo esse suporte, esse aparato, para que as mulheres não se calem, né, Vera? E não achem normal. Exato. Normal, não é normal. Isso. Não é amor a violência. Exato. Violência não é amor, né, gente? A psicológica. Fala para mim novamente, quais são as 5, por favor? É a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E a moral. Moral. E não é amor, não é normal. Então, Exatamente. deixar bem claro isso, né? Para as mulheres começarem se questionarem. Será que o meu relacionamento é saudável? Né? Então tá, Vera, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos, por tirar esse tempo e vir aqui orientar, né, as mulheres. Muito obrigada mesmo, foi um prazer tê-la aqui. Tá joia, eu também, foi um prazer, eu estamos à disposição. Você vai vir outras vezes aqui, tá? Você pode ter certeza. Tá joia. Gente, então é isso, quero agradecer vocês que estão aqui seguindo, né? Já se inscreveram, estão curtindo, estão acompanhando esse meu novo desafio, né? Já é meu 2º episódio. Estou muito feliz. Estou trazendo aqui cada vez mais e pretendo trazer mais pessoas para trazer informações, orientações. É um canal de comunicação. Então me faz muito feliz. Muito obrigada pela participação de vocês.
Também. Obrigada ao Fagner por estar aqui, a Vera mais uma vez, ao CREAS, né, a coordenadora que também, A Cíntia é. né, a Cíntia que deu esse apoio. Muito obrigada. E sigam aí, tá? Inscreva no canal. E também tem o Instagram, Papo com Dri. Me sigam também, Sanches Adriano. Tchau!